Olá pessoal, vamos lá continuar o nosso curso. Na última aula nós vimos a relação, né, entre duas escalas, a Celsius, a escala centígrada, é utilizada aqui no Brasil e boa parte do mundo, e a escala Fahrenheit, que é uma escala utilizada nos Estados Unidos. Então, são escalas diferentes, né? Tem valores numéricos diferentes para as temperaturas, né? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos para a gente ilustrar. Só lembrando, né? Na escala Celsius, os pontos de gelo é 0 e o ponto da água em ebulição é 100. E na escala Fahrenheit, as temperaturas correspondentes ao gelo é 32 e a ponto de vapor quando a água ferve é 212. Aí nós chegamos naquela formulinha. Celsius sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. É a formulinha que relaciona as duas escalas, né? Através dessa relação, a gente consegue saber o quanto que vale a temperatura na outra escala. Vamos fazer aqui um exemplozinho. É o seguinte: existe uma determinada temperatura indicada pelo mesmo número quando medido na escala Celsius e Fahrenheit. Qual é esse número? O que ele está falando? Existe uma temperatura aqui, gente, relacionando essas duas escalas, que elas vão ter o mesmo valor numérico. Ou seja, o valor na escala Celsius vai ser igual ao valor na escala Fahrenheit. Os números vão ser os mesmos. Porque nós sabemos aqui no ponto de gelo, né? Na escala Celsius é 0, na escala Fahrenheit é 32. O ponto de vapor na escala Celsius é 100 e na escala Fahrenheit é 212. Só que por aí, gente, existe uma temperatura que vai ter o mesmo valor numérico, tanto na Celsius como na Fahrenheit. Ele quer saber quanto que vale essa temperatura. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Gente, é muito simples. Depois que eu falar, né? Claro. Vamos lá. Essa temperatura, ele está falando que vai ter o mesmo valor na Celsius e na Fahrenheit, o mesmo valor numérico. Ou seja, essas duas temperaturas vão ser as mesmas, vão ser iguais. Se elas vão ser iguais, eu posso chamar de quê? De X, né? Se a temperatura na escala Celsius for X, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser quanto? X. Então, as duas vão ter o mesmo valor. Ó, vai ficar como? X sobre 5 é igual a quem? X menos 32 sobre 9. Entenderam a jogada? Existe uma temperatura indicada pelo mesmo número, tanto na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Se elas são indicadas pelo mesmo número, eu vou chamar da mesma variável x. E agora vamos descobrir o valor desse x. Quando você descobrir o valor desse x, você vai achar a temperatura para a escala Celsius e vai achar a temperatura na escala Fahrenheit. Os números vão ser o quê? O mesmo, né? Então vamos lá, gente. O que nós fazemos aqui? Meio pelos extremos. 9 vezes x, 9x. 5 que multiplique quem? X menos 32. Então 9x é igual. Cuidado aqui, distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 32, 160. O que tem x de um lado, o que não tem do outro. O 5x aqui ele está positivo, passa para lá negativo. 9x menos 5x. Toma cuidado aqui, gente, ó. É menos 5x menos 160. Quem ficou desse lado aqui? O menos 160. 9 menos 5, 4x. O 4 aqui está multiplicando, passa dividindo. Menos 160 por 4. Então, x vale quanto? Menos 40.
O que significa isso, gente? Significa que quando o termômetro na escala Celsius estiver marcando menos 40 graus, o termômetro na escala Fahrenheit vai estar marcando quanto? Menos 40 graus. Então, se você botar os dois termômetros nesse ambiente, quando tiver essa temperatura de menos 40, os dois vão estar marcando exatamente o mesmo valor numérico, né? A mesma temperatura. É aí que coincide, né? É só aí. Saiu daí, não vai ter mais a coincidência numérica, né? Por aí vocês podem ver aqui, né? Quando for 0, ela é 32. Quando aqui for 1, ali é outro, é 1,8. Quando aqui for 2, ela é 3,6 e por aí vai. Quando aqui for 3, é 5,4. Quando for 100, ali é 212. São valores o quê? Distintos. Eles vão ter o mesmo valor quando tiver na temperatura de menos 40. Eles vão marcar a mesma temperatura, os dois termômetros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos. Esse exercício aqui é um exercício de vestibular, tá? Da Unimep São Paulo. Mergulham-se 2 termômetros na água. Então, um está graduado na escala Celsius e o outro está na escala Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras dos 2 termômetros é igual a 92 graus. 92 graus. A diferença entre as leituras é igual a 92 graus. Portanto, qual vai ser a temperatura da água? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Se a diferença entre as temperaturas vai ser 92 graus, significa o seguinte. Se, por exemplo, na escala Celsius estiver marcando X, quanto que vai estar marcando na escala Fahrenheit? X mais 92, né? Não é isso? A diferença de temperatura fica 92 graus, né? Se aqui for 0, aqui vai ser quanto? 0 mais 92. Se aqui for 1, aqui vai ser quanto? 1 mais 92, que é 93, né? A diferença vai dar sempre 92 graus, né? Se aqui for 10, na escala Celsius, na escala Fahrenheit vai estar marcando quanto? 10 mais 92, dá 102, né? Estão percebendo? A diferença entre as temperaturas é 92 graus. Então, se um marca X, o outro marca quanto? X mais 92. Aí vamos achar o valor desse X, né? Para a gente achar o valor da temperatura dessa água, aplicamos a formulinha, ó. Celsius sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se a temperatura Celsius for 5, se a temperatura Celsius for X, né? A temperatura Fahrenheit vai ser quanto? X mais 92 menos 32 dividido por 9. Vamos dar uma ajeitada nisso? Vamos. X sobre 5 é igual. X mais 92 menos 32. 92 menos 32, gente, dá 60. Vai ficar X mais 60 sobre 9. É isso? É. Agora eu multiplicar o meio pelos extremos. X vezes 9, 9x. 5 que multiplique quem? X mais 60. 9x é igual a 5. Distribui, né? 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 60, 300. Tá bom? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Mais 5x passa para lá, menos 5x. 9 menos 5, 4x é 300. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 300 dividido por 4. Se você fizer a continha, vai dar 75 graus. Portanto, a temperatura de equilíbrio da água vai ser o seguinte, ó. Se na temperatura na escala Celsius for X, o X deu quanto? 75 graus.
Então, na Celsius é 75. E na Fahrenheit vai ser igual a quanto? 75 mais 92. Se você fizer 75 mais 92, vai dar 167 graus Fahrenheit. Então, você vai botar esses dois termômetros lá na água. Aí, o termômetro da escala Celsius vai estar marcando quanto? O Celsius vai estar marcando quanto? 75. E o termômetro na escala Fahrenheit vai estar marcando quanto? 167. Estão percebendo, gente? Ele disse que aqui a diferença entre a temperatura entre os dois era 92 graus. Então, se um for X, o outro é X mais 92. E no probleminha anterior, o que ele falou? Ele falou que a temperatura na escala Celsius é igual à temperatura na escala Fahrenheit. Portanto, se na escala Celsius é X, na escala Fahrenheit é X. Estão percebendo? Tem um outro probleminha, eu só vou comentar com vocês. Outro probleminha fala o seguinte, que determine a temperatura que na escala Fahrenheit é expressa por um número 4 vezes maior que a correspondente na escala Celsius. Se é o número 4 vezes maior, quer dizer, um vai ser X, o outro vai ser quanto? 4x. Estão percebendo, gente? Tá bom? Então, é isso aí. Próxima aula continuamos. Por hoje é só e até a próxima.